Confesso, amados, que poucas vezes na minha estada nessa igreja, eu experimentei um momento de adoração tão gostoso como hoje à noite. Uma noite cheia de muito louvor, né? Muito louvor. Essa referência à proclamação da República no hino, essa marcha de soldado ficou maravilhosa no acompanhamento do hino. E eu confesso que temos uma noite formidável de adoração ao Senhor. E eu espero que a palavra que vamos ouvir essa noite preencha ainda mais o nosso coração com aquilo que Deus tem para tratar conosco essa noite também. A semelhança do que eu falei na semana passada, esse também é um assunto bastante desagradável, irmãos. Confesso que é um daqueles temas espinhosos que a gente prefere evitar porque ele toca em questões que são preciosas, delicadas, difíceis para nós. Segundo que esse é um tema também popular. Muito pouca gente tem falado dele hoje em dia. Pastores, igrejas, preferem a todo custo evitar esse enfrentamento e essa confrontação. Por entenderem que talvez o melhor a fazer é evitar falar de temas que eventualmente possam ser difíceis de serem digeridos pela membresia. Mas a terceira coisa que também é verdade sobre esse tema é que ele, à semelhança do anterior, é capaz de produzir vitalidade, saúde, renovação para a igreja, como poucos temas são capazes de fazê-lo. A partir dele, uma nova perspectiva do Evangelho, da relação com Deus, da glória de Deus, da compreensão do nosso papel como cristãos no mundo, surge na igreja. Por isso, eu não posso evitar tratar dele. E não quero, sob hipótese alguma, ofender, machucar, ferir quem quer que seja. Mas esse é um tema que a Bíblia estabelece para nós. E eu não posso evitar de tratá-lo com os irmãos também. Esse tema tem muita conexão com o que a gente tratou na semana passada. Está aqui já no Data Show? Já está? Que na semana passada nós falamos sobre o que significa ser membro da igreja. E eu apontei para os irmãos 5 coisas, 5 responsabilidades, 5 demandas que aparecem inevitavelmente na vida daquele que é membro da igreja. E eu não quero lembrar isso a você, mas está aí a lista, você está lendo. E isso tem a ver então com a compreensão de que ser membro da igreja implica em assumir responsabilidades. Ser membro da igreja, como a gente viu na semana passada e resumindo assim, é a compreensão de que a gente está de mãos dadas a caminho das mesmas promessas e que agora nos colocamos como responsáveis uns pelos outros. Eu agora sou responsável pelos irmãos e vocês então passam a ser responsáveis por mim. O amor cristão, à luz da Escritura, implica em comprometimento, em responsabilidade, em partilhar e compartilhar da vida num grau que gere para nós compromisso, responsabilidade de uns para com os outros. Olha, dessa maneira, entender a disciplina bíblica é definir a fronteira, o limite que ao redor da igreja estabelece quem são os seus membros. Portanto, definir a membresia da igreja nesses termos é deixar claro que nós temos limites para identificar aqueles que são membros da igreja daqueles que não são membros dela. A sequência inevitável dessa compreensão é que a igreja precisa também usar mecanismos que contribuam para que aqueles que vivem dentro dessas fronteiras permaneçam fiéis, ou melhor dizendo, a essas fronteiras. A igreja precisa também criar mecanismos para que aqueles que estão vinculados a ela permaneçam responsavelmente vinculados a ela. Deixa eu usar uma ilustração aqui que vai fazer você entender o que eu estou falando. Não se sinta ofendido com ela. Eu tenho um cachorro em casa chamado Spike. Ele é um cachorro. Pensa como cachorro, vive como cachorro, é um cachorro. Só que ele tem um comportamento que me deixa um pouquinho irritado de vez em quando. Toda vez que a gente sai de casa, a gente tem que ter uma atenção redobrada para não deixar o portão aberto.
Porque na primeira oportunidade que ele tem, ele foge. E quando ele foge, é um martírio pegar ele de volta. É um cachorro que está o tempo todo querendo fugir de casa. Eu já disse para minha mulher o seguinte: deixa ele na rua. Ele vai voltar, não é possível. Então a gente tem que ter mecanismos para evitar que ele fuja das fronteiras, dos limites que ele tem para permanecer em casa. De uma certa maneira, o tema que eu vou tratar com você fala disso. A igreja precisa ter mecanismos que estabeleçam claramente os limites, as fronteiras entre aqueles que são membros dela e aqueles que não são. E vou dizer mais, irmãos, todos nós, em algum momento da vida, quer fugir. Todos nós, em algum momento da vida, a gente quer dar vazão às intenções, desejos pecaminosos do nosso coração. A gente quer ir embora. A gente quer se desvencilhar das responsabilidades que temos como membros. E nessa hora a igreja precisa usar mecanismos claros para disciplinar, para orientar, para conduzir, para definir claramente aquilo que diferencia os que são membros daqueles que não são. O tema então que eu vou tratar com você, pelo menos por hoje, no próximo domingo, é a disciplina bíblica na igreja. Que argumentos são esses? Que mecanismos são esses? Como é que se deve entendê-los? E como é que eles se aplicam à nossa realidade como igreja? Deixa eu começar dando para você um diagnóstico que não é meu. É de um autor que fala da igreja americana. E que eu penso ser muito real com relação à igreja brasileira. Ele começa o diagnóstico dele dizendo assim: sejamos honestos. O estado das igrejas nos Estados Unidos, e eu estou dizendo também no Brasil, não é bom. Ainda que o número de membros de algumas igrejas pareça estar bem, quando começamos a indagar o que representam esses números de membros, achamos problemas. A respeito da membresia de uma igreja típica americana, com 100 membros, 5 membros não existem, 10 não podem ser achados, 25 não frequentam, 50 aparecem apenas no domingo, 70 não assistem à reunião de oração, 90 não realizam o culto doméstico e 95 nunca compartilham o evangelho com os outros. Esse é um diagnóstico triste. Mas eu não tenho a menor dúvida e o menor temor de afirmar que essa é uma realidade muito próxima da nossa. O que falta à igreja brasileira? Muita coisa. Mas falta uma compreensão bíblica do que é ser membro da igreja. Mas falta também uma compreensão bíblica do que é disciplina. Do que é disciplina. E o que eu estou dizendo ser disciplina? Como é que eu defino a disciplina bíblica? E vou dar logo de início a disciplina para você. Disciplina bíblica é o ato de excluir da membresia, da comunhão da ceia, alguém que confessa ser cristão, mas que permanece envolvido com pecado grave, de maneira que ele recusa-se a abandonar esse estado. A disciplina bíblica, na sua forma mais grave, significa o ato de excluir da membresia, da comunhão da ceia, da relação com os irmãos em Cristo, alguém que confessa ser cristão, mas que permanece num estado de envolvimento com o pecado grave, e que ele recusa-se a abandonar tal estado. Eu sei que, dito assim, essa definição de disciplina provoca algumas inquietações na gente. E por isso mesmo, eu quero trabalhar três questões que essa disciplina inevitavelmente vai provocar na gente e resolvê-las primeiro, antes de mostrar a importância e a relevância disso para a vida da gente. Primeiro, mostrando que disciplina bíblica não é
negativa. Muita gente pensa em disciplina apenas em termos negativos. Segunda coisa, disciplina é apresentada na Bíblia em muitas passagens. É um tema que a Bíblia recorrentemente está nos apresentando. Terceiro, que quando não fazemos da disciplina bíblica uma agenda para a igreja, estamos fazendo muito mais mal do que bem para a igreja. Portanto, é uma coisa que a gente não pode negociar. Vou começar então mostrando que a disciplina não é um tema negativo. Eu sei que, em geral, quando a gente fala de disciplina, a gente sempre pensa em alguma coisa injusta, alguma coisa malvada, maléfica, alguma coisa que provoca a ideia de espancamento, de desequilíbrio. Disciplina é sempre alguma coisa que a gente coloca na categoria daquilo que devemos evitar a toda prova. Deixa eu dizer uma coisa em alto e bom som, antes de qualquer outra coisa. Todos nós carecemos de disciplina na vida. Todos nós carecemos de disciplina na vida. Toda forma de disciplina nasce da compreensão de que Deus não terminou a obra dele na gente. E por causa da incompletude da obra dele na gente, a gente precisa o tempo todo estar sendo disciplinado. Deixa eu perguntar isso aqui para você que você entenda o meu raciocínio. Quem aqui já está perfeitamente em Cristo, plenamente em Cristo, maduro em Cristo, plenamente, levanta a mão? Ninguém levanta a mão. Você pode olhar para trás, ninguém levantou a mão. Eu também não estou levantando a mão, não estou só perguntando, tá, irmão? Por que isso é verdade? Porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós está maduro em Cristo. No dia que você chegar nessa maturidade, você vai morrer e ir para o céu. Portanto, olha só. A disciplina sempre nasce da nossa necessidade de sermos inspirados, nutridos, curados, orientados na vida. E a igreja constitui-se de uma irmandade que reconhece a sua necessidade constante de aprendizado e de crescimento. De que a gente precisa o tempo todo sermos exortados através de pregação. Essa pregação, por exemplo, é disciplina. Através de estudo bíblico, através de leitura de livros, através da escola bíblica dominical, através de sermões, através de encontros em grupos menores, através de estudo bíblico na quarta-feira. Tudo isso nasce da nossa necessidade de sermos disciplinados. E se a gente não tiver essa disciplina, a gente não cresce, não amadurece. É impossível pensar em maturidade cristã sem disciplina. Portanto, não é algo negativo, ao contrário disso. É algo quase que fundamental para a vida de cada um de nós enquanto crentes em Cristo. Eu sei que na sequência, alguns logo pensam naquela passagem do Senhor Jesus, e abra a sua Bíblia lá, no Mateus capítulo 7, verso de número 1 e verso 2, e utilizam esse texto para dizer que não devemos, sob hipótese alguma, usar a disciplina na igreja, porque nesse texto Jesus parece dar a entender a nós que a disciplina é algo a ser evitado, é algo negativo, algo que não promove o nosso bem. Mateus capítulo 7, versos 1 e 2. E para contemplar logo essa pseudo-interpretação, eu quero mostrar que olhar para esse texto como se ele fosse uma aprovação de que não devemos exercer a disciplina na igreja é um tremendo equívoco. É dito assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então isso aqui é um prato cheio para aqueles que pensam assim: está vendo, pastor? Está vendo aí? Não tem que julgar, não tem que disciplinar ninguém.
Porque não é para julgar, para que a gente também não seja julgado. Porque se a gente julgar com a medida que a gente julga, nós também seremos julgados com essa medida. Quer dizer então que nesse texto Jesus está ensinando que nós não podemos fazer nenhum tipo de juízo na igreja, que nós não podemos em momento algum disciplinar quem quer que seja, que esse texto está dando autorização para que a igreja se esconda dessa responsabilidade e evite essa confrontação. É isso que esse texto está ensinando. Ele está dizendo então que não existe nenhuma forma de juízo cabível para a vida da igreja? Não. Alguém já respondeu por mim. Não. Obviamente que não. Porque se você ler comigo na sequência, olha o que ele diz logo no verso 6. Ele vai dizer que existe uma forma de juízo que ele deve ser executado por nós. Veja o verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Olha, se você tem que fazer uma escolha e um critério, você tem que julgar que não deve jogar para porco pérola, para cães o que é santo. Aqui é uma forma de juízo. Veja o verso 16, nesse mesmo capítulo. Pelos seus frutos, ou melhor, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Olha, é preciso você fazer juízo aqui. Como é que você sabe que um profeta é falso? Pelo fruto que ele produz. Como é que tem que julgar esse profeta? Pelo fruto que ele produz. Então há uma forma de juízo aqui legítima. Vou dar um outro exemplo, porque talvez você esteja ainda em dúvida. Mateus capítulo 18, versos 15 até o verso de número 18. Jesus autorizando a igreja a fazer juízo em determinadas situações. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. É ou não é juízo? É, irmão? Amém? Então tá bom. Então estou resolvendo. A ideia de usar o texto de Mateus 7:1 para dizer que não tem nenhuma forma de juízo adequada é um equívoco. Mas o que Jesus está apontando aqui? Qual é o problema que ele está dizendo que nós não devemos usar para julgar os outros? E isso é importante para a gente falar de disciplina na igreja. Eu quero rapidamente mostrar 3 coisinhas aqui. O juízo que Jesus está aqui condenando é o juízo que julga sem enxergar a si mesmo. É aquele que julga ignorando que ele só é o que ele é pela graça de Deus. É o juízo condenatório do nariz em pé que faz a pessoa que julga imaginar que ela jamais será alguém que cairá na situação que ela está julgando. Tem uma expressão bíblica que resume bem isso. Quem está em pé, olha bem para não cair. Então o juízo aqui é o juízo de alguém que reconhece. O juízo aqui que Jesus está condenando, melhor dizendo, é o juízo de quem não reconhece de maneira humilde que ele também pode ser alvo da mesma queda que ele aponta no outro. Não é essa história que a gente diz? Se aponta um dedo para o outro, enquanto isso, 4 estão apontando para você. Então a disciplina bíblica nunca é feita nesses termos. Nunca é um juízo condenatório. Nunca é o juízo de alguém que imagina ignorar que só é o que é pela graça de Deus. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que quando Jesus está dizendo não julgueis para que não sejais julgados, como eu já mostrei, ele não está dizendo que o amor cristão, quando exercido da maneira adequada, não se dispõe também
a disciplinar, a julgar, a separar aquele que eventualmente, estando na igreja, se esqueceu do compromisso que ele tem com a membresia. Irmãos, há uma coisa hoje em dia que é muito equivocada. As pessoas falam de amor cristão, como se o amor cristão fosse uma espécie de benevolência que passa as mãos à vista grossa em toda qualquer situação, sem nunca cobrar nada daquele que ama. Ao contrário disso, o amor bíblico é um amor que se alegra com a verdade, que disciplina porque ama. Quem ama biblicamente não ignora a necessidade eventual de disciplinar. Ao contrário, a Bíblia deixa muito claro que a disciplina é sempre uma manifestação do amor. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Eu descobri que a maneira que os filhos mais sabem que a gente os ama é quando eles estão sendo disciplinados. Aí, irmão, depois que eu descobri isso, Daniel e Lucas foram disciplinados com amor. Se você está me entendendo. Eu passei a usar as varas da paixão. A correia do amor. Portanto, o amor não ignora a disciplina. O casamento entre amor e disciplina existe porque o amor verdadeiro disciplina. Terceira coisa que eu quero lembrar é que Jesus está condenando aqui uma disciplina condenatória quando ela é usada como manifestação de vingança. Nós não disciplinamos ninguém para nos vingarmos de ninguém. Nós não nos disciplinamos alguém para que possamos dar vazão aos nossos desejos mais maquiavélicos contra aquela pessoa. Quem faz assim está julgando da maneira que Jesus proíbe que nós o façamos. A disciplina bíblica nunca é uma tentativa de se vingar de quem está sendo disciplinado. Pelo contrário, é amor a Deus e amor à pessoa que está sendo disciplinada também. Mas às vezes, esse amor exige que essa disciplina execute coisas que não são agradáveis a quem está sendo disciplinado. Portanto, quando a gente está disciplinando, a gente não está declarando para aquela pessoa que está sendo disciplinada, por exemplo, que ela não está salva, que ela perdeu a sua salvação. Não é isso que a gente está falando. Nós não podemos fazer essa afirmação sobre ninguém. Só Deus o pode. O que a gente está dizendo é que essa pessoa não está vivendo da maneira que agrada a Deus. Que aquele momento em que ela está envolvida com o pecado e não quer se arrepender de tal estado, denuncia que a fé e a profissão de fé dela não corresponde aos limites estabelecidos pela Bíblia para se reconhecer alguém como membro da igreja de Cristo. Olha, portanto, disciplina é uma coisa muito positiva. E eu, portanto, quero mostrar, lendo esses textos, que a gente deve tirar da nossa cabeça a ideia de que uma igreja que está disciplinando está se vingando, está deixando de ser amorosa, está criando mecanismos que não são adequados para a vida da membresia. Pelo contrário, disciplina faz um bem tremendo para a vida da igreja. Segunda coisa que eu afirmei é que esse é um tema bíblico, recorrente na Escritura. Olha, irmãos, eu não vou ter tempo de ler todas as passagens que eu tenho aqui. Eu selecionei pelo menos 8 passagens. Não lerei todas, mas eu quero ler 3 passagens que vão mostrar como esse assunto aparece na Bíblia e muitas vezes e com motivações diferentes. Para você perceber como, biblicamente, no Novo Testamento em especial, o tema da disciplina aparece como uma orientação clara da palavra de Deus para a vida da igreja, para a vida do seu povo. Vamos começar lendo o primeiro. 1 Coríntios 5, do verso 1 ao verso 11. Enquanto você abre, eu coloco você a par do que está acontecendo nessa igreja, nesse texto. Havia uma situação lá que era imoralmente inconcebível para a igreja. Um membro da igreja estava tendo uma relação sexual com a mulher, com a esposa do seu pai.
O apóstolo Paulo sabe do problema, a igreja sabe do problema, e infelizmente a igreja não estava fazendo nada para resolver o problema. O que Paulo diz para essa igreja fazer? Leia comigo qual é a orientação que ele dá para essa igreja. Aí, em 1 Coríntios 5, do verso 1 ao verso 11, eu leio a partir de agora. É dito assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Isso pode acontecer na igreja, irmãos. Aconteceu na igreja de Corinto. Esse sujeito era membro da igreja. O que a gente faz? Ignora? Deixa para lá? Finge que não é com a gente? Não resolve o problema? Finge que esse é um problema de esferas particulares, pessoais? É isso que Paulo vai mandar fazer? Leia comigo na sequência. E contudo, ainda andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente com os impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. E expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Irmãos, esse é um texto difícil. Duro. Deixa eu fazer algumas perguntas honestas aqui. Paulo tinha raiva desse homem? Ele odiava esse homem? Não, irmão. Pelo contrário. Pelo contrário. A atitude que ele está tendo com ele é uma atitude de amor. Não é uma questão de ter raiva, de querer se vingar do homem. Qual era o problema aqui, irmão? Qual era o problema aqui? Não era um problema com o homem em si. O que Paulo está dizendo é que ele está redondamente enganado quanto a ele mesmo. Ele pensa que é alguma coisa, mas na verdade a vida dele professa, manifesta, conspira contra aquilo que ele diz ser. A igreja usa a disciplina para dizer para quem está vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, que esse irmão está redondamente enganado sobre ele mesmo. Não é uma maneira de expulsá-lo, porque ele já se expulsou. Não é apenas de revelar a gravidade do estado dele, é que ele não enxerga o que está acontecendo com ele. Aí Paulo está dizendo, tira esse homem daí porque ele está se enganando. Ele está vivendo de uma maneira que não corresponde ao padrão, aos limites, ao compromisso, à responsabilidade de ser membro da igreja. Eu sei, irmãos, que isso é duro, mas essa passagem mostra claramente isso. Expulsem ele, tirem ele. Ele até usa uma palavra especial, né? Eu entreguei a Satanás. A gente não sabe muito bem o que é isso não, irmão. E eu não quero usar essa expressão aqui para ofender ninguém, mas ele usou a expressão. É bullying, pastor. Não é bullying, não, é disciplina. É bullying, não, é disciplina, irmão.
Mas tem uma segunda coisa importante aqui, que Paulo está estabelecendo também os limites, né? Ele está falando assim, olha, é para vocês pararem de se associar com roubadores, com avarentos, com gente que vive de uma maneira que não corresponde ao Evangelho. Eu não estou falando isso com relação aos do mundo, porque se vocês tivessem que viver assim, teriam que sair do mundo. Eu estou falando com alguém que, sendo cristão, que se diz cristão, viver dessa maneira. Quem é cristão e vive dessa maneira, manifesta na verdade que não entendeu o compromisso dele de ser membro da igreja de Cristo. E o que é preciso ser feito contra ele? Discipliná-lo. Segunda passagem que eu quero mostrar, e vou rapidamente passar por essas duas próximas. 2 Tessalonicenses 3. 2 Tessalonicenses 3. O apóstolo Paulo mais uma vez orienta a igreja de Tessalônica agora com relação a um outro problema. Aqui o problema era outro. Diferente daquele que temos lá em Corinto. Tinha um pessoal nessa igreja que era ociosa, não gostava de trabalhar. Sabe que esse negócio de vagabundagem é antigo, né? Então tinha um pessoal lá na igreja que gostava de viver pela fé. Você já ouviu essa expressão? Estou vivendo pela fé. É meu irmão, vai trabalhar, hein? Como diz a outra música, na aba do meu chapéu, não vai ficar não, porque meu chapéu tem aba curta, você vai cair e vai se machucar. Então, isso é teologia profunda, né, irmão? A ideia é a seguinte, tinha um pessoal nessa igreja que não queria trabalhar. E usava, inclusive, o argumento de que, é a vontade de Deus que a gente fique assim, ocioso, escorado, sendo abençoado pelos irmãos. Paulo dá uma dura neles, assim, uma boa orientação. E olha o que ele diz a partir do verso 6 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Leia comigo, a leitura do texto diz assim. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que nos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Está claro aqui, né? Paulo está dizendo o seguinte, olha, resolve esse problema aí. Gente que não gosta de trabalhar na igreja é um problema aí com o Tessalonicenses. Então fiquei sabendo que tem um pessoal aí que gosta de se escorar. E veja, é um assunto que pode parecer para a gente um assunto que a gente não tem que se envolver, né? Esse tema é um tema particular, não, irmão. Como a gente aprendeu ontem na Encontro dos Homens, trabalho faz parte do nosso chamado cristão. Deus nos chamou para trabalhar. E quem não gosta de trabalhar e quem não trabalha, como diz o texto, não deve comer. E a igreja, de acordo com essa passagem, pode inclusive disciplinar quem está relacionado-se com ela enquanto membro, evitando assumir a sua responsabilidade em termos de trabalho. Veja, é mais uma passagem que mostra que o tema da disciplina aparece inclusive em áreas, em temas que
podem parecer para nós distante de preocupações da vida da igreja. Vou dar o terceiro exemplo e termino com ele. 2 Timóteo 1:20. Mais uma passagem, eu não vou ler todas, vou ficar com essa apenas e termino com ela. Eu não sei se é 2 Timóteo, agora eu estou na dúvida, peraí. 1 Timóteo 1:20. 1 Timóteo 1:20. Aqui tem duas pessoas, dois homens que naufragaram na fé. Portanto, deixaram de viver de acordo com aquilo que assumiram enquanto parte da vida da igreja. E é dito assim, em alto e bom som, no verso 20. E dentre esses, veja o verso 19 melhor. Mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E veja o verso 20. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, irmãos, eu acho que fica claro para a gente que Deus se interessa sim com a maneira como a gente está praticando a verdade do Evangelho no nosso viver diário. Eu digo mais, há muitas situações em que essa incompatibilidade entre a nossa fé e o que professamos com os lábios e a maneira como temos vivido pode ser alvo de uma disciplina da parte da própria igreja. Terceira coisa é que a disciplina deve ser feita de maneira séria, comprometida, responsável. As palavras que a gente leu nessas passagens e em outras não são agradáveis, mas elas fazem parte do vocabulário da igreja em situações assim. Entregue a Satanás, não se associes com o tal, para que ele seja envergonhado, tira ele do vosso meio. É isso que a Bíblia chama de disciplina nesses casos. E, portanto, não é agradável, mas é uma orientação dada a nós pela Escritura. Terceiro ponto e último. O que acontece se a gente não fizer disciplina na igreja? O que acontece se a gente deixar esse assunto como um assunto que é desagradável, impopular, difícil, e a gente prefere não se envolver com ele? Que consequências isso vai ter para a gente? Eu vou dizer o seguinte, irmãos. Imagina o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Imagina um mundo em que os pais não disciplinassem os seus filhos. Imagina esse mundo. Ele seria um mundo terrível. A gente disciplinando já não é fácil. Não é verdade? Imagina sem disciplina. Imagine um Estado que nunca pune os seus transgressores. Um Estado, uma nação, em que a impunidade, graça, a impunidade está solta. Essa é uma nação que está fadada ao fracasso. Há problemas gigantescos na sua maneira de se resolver enquanto sociedade. E eu até acho que o Brasil tem um pouco desse problema. Há visões diferentes, mas a minha percepção é que a gente às vezes tem um problema sério nessa área. Nosso Estado pune mal, porque pune apenas determinadas categorias da sociedade, enquanto outras categorias estão sempre muito impunes, livres. Não é à toa que os presídios estão cheios de gente negra, pobre, e que vive na marginalidade da sociedade. Portanto, um Estado que não faz o seu papel, em termos disciplinares, só cria problema. Isso faz a gente pensar no seguinte: e uma igreja que não disciplina? O que essa igreja está querendo arrumar para si? Problema. Problema, irmãos. Uma igreja que nunca disciplina, para usar as palavras de John L. Dagg, um teólogo do passado, ele disse assim, olha, a igreja sem disciplina
não é uma igreja. Porque quando a disciplina deixa a igreja, Cristo a acompanha. Quando a disciplina sai da igreja, Cristo também é colocado para fora. Vou dar um exemplo, e termino com isso, de uma igreja que deixou de fazer isso. E a gente já leu sobre essa igreja, a igreja de Corinto. Olha o que o apóstolo Paulo disse que aconteceu naquela igreja por causa dessa falta de compreensão do tema da disciplina entre eles. 1 Coríntios 11, versículos de 28 até o verso 31. 1 Coríntios 11, do verso 28 ao verso 31. Texto que a gente usa muito na celebração da ceia. E a gente lê muito essa passagem quando vai celebrar a ceia. Olha o que o apóstolo Paulo diz que estava acontecendo naquela igreja por conta da falta de disciplina que ela deveria estar exercendo com relação a ela mesma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Deixa eu fazer uma explicação aqui breve. Nós não sabemos exatamente o que acontecia na igreja de Corinto. Muita gente usa esse texto para fazer afirmações que não são tão fáceis de serem entendidas. A gente não sabe muito bem qual era o problema da igreja, qual era o problema que fazia eles comerem e beberem o cálice como juízo para si. Eu acho que é muito mais do que somente o pessoal que chegava mais cedo, comia tudo, e quem chegava mais tarde não tinha o que comer. É quase o que aconteceu ontem com o pudim lá nos homens. Eu vou explicar. O pudim estava lá, e tem uma galera que foi comer pudim logo. Aí eu fiquei ali conversando, batendo papo, tal, alguém falou para mim assim, pastor, se não for lá vai acabar o pudim. Aí um irmão, orientado pela luz divina, pegou e separou um pouco para mim. Então, a gente não sabe se era esse o problema só, se o pessoal chegava mais cedo, e aí tirava a barriga da miséria, né? E aí quem chegava mais tarde na igreja só ficava com o bagaço da laranja. Nós não sabemos se era esse o problema apenas. Havia coisa mais grave acontecendo lá. O fato é que, como a ceia era uma festa, uma refeição, não era só esse pedacinho de pão e esse cálice minúsculo que a gente usa na igreja, que não dá nem para tapar o buraco do dente. Lá era uma festa, era uma comelança boa. E ao que tudo indica, o problema era mais grave do que apenas uns comerem e outros ficarem sem nada. Haviam outros problemas envolvidos ali. O fato é que eles estavam cometendo o erro de tornar a ceia juízo para eles. Ao invés de ser a memória, o memorial acerca de Cristo, eles estavam comendo e bebendo juízo para si. Olha o que Paulo vai dizer na sequência. Olha o que Paulo vai dizer na sequência. Eis a razão. Vocês estão fazendo isso aí? Eis a razão. Porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir aqui não é tirar cochilo no culto. Dormir aqui é gente que estava morrendo, gente que estava ficando doente, gente que estava ficando fraco na fé. E ele vai explicar por que esse juízo estava sendo experimentado por eles. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Tem duas conexões aqui muito interessantes para nós. Uma igreja que não disciplina, primeiro, por não se julgar a si mesma, acaba sendo alvo da disciplina do Senhor. Por ela não ter feito o trabalho que ela deveria ter feito com relação a ela mesma, ela se coloca numa posição de ser alvo dessa disciplina e desse juízo de Deus. Nós lemos isso lá em 1 Coríntios 5. Se vocês não fizerem o juízo dentro de vocês, na casa de vocês, como é que vocês podem querer apontar as falhas e os defeitos daqueles que estão fora da igreja? Uma igreja que não se submete à disciplina a si mesma, se coloca numa posição perigosa. Segunda coisa, é que ela não antecipa
para os seus membros aquele juízo que virá da parte de Deus e que condenará o mundo. A lógica aqui é a seguinte, irmãos. Quando a igreja está disciplinando os seus membros, ela está antecipando e preparando esses membros para aquele juízo que virá sobre todos nós, indiscriminadamente. Imagine o seguinte: alguém que nunca é advertido, disciplinado, do perigo que corre, da falta de comprometimento que deveria ter, nunca está sendo preparado para esse juízo vindouro. Mas quando Deus usa a disciplina da igreja, é um ato de amor e de misericórdia da parte dele, em antecipar para as nossas vidas, advertir-nos, orientar-nos, lembrar-nos de que esse juízo virá. E é melhor ser tratado antes pela igreja do que viver de maneira irresponsável e imaginar que vai haver uma maneira de resolver o problema diante do Cordeiro. Portanto, uma igreja que não disciplina, primeiro, não cumpre o seu papel como igreja. Segundo, está se colocando numa posição perigosa. Terceiro, não está preparando os seus membros para a realidade do juízo, para a realidade da confrontação diante de Deus. Eu espero, irmãos, que a gente entenda uma coisa, e eu termino com isso, é a minha aplicação única. Nós não queremos ser uma igreja que ignore a importância da disciplina. Nós não queremos dar a entender aos nossos membros que a disciplina não possa ser usada adequadamente, biblicamente, na vida de todos eles, sem exceção. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Se eu tiver que ser disciplinado por essa igreja, eu quero pedir encarecidamente que vocês o façam. Que eu não estou aqui me colocando como um exemplo de algo que eu também não possa ser atingido, acometido. Pelo contrário, se a gente quer ser uma igreja saudável, nós precisamos entender a importância da disciplina bíblica no contexto, na vida e na realidade da igreja. Olha, eu não terminei esse tema. Domingo que vem eu quero falar de mais uma questão envolvendo a questão da disciplina. Mas hoje, meu maior intento, a minha maior vontade, meu maior desejo, é que nós somos membros dessa igreja e entendamos o seguinte: disciplina é uma agenda que a gente tem que enfrentar. E que se não fizermos, não estamos funcionando como uma igreja saudável, que tem por direito carregar sobre si o nome do Senhor Jesus Cristo. E como eu sei, amado, que nenhum de nós quer se colocar nessa posição, eu quero crer que com olhos cheios de lágrimas, quando isso for necessário, vamos aplicar disciplina bíblica com relação a qualquer um de nós, se esse for o expediente adequado para a vida da igreja. Deus nos ajude nisso, irmãos, e nos faça entender de maneira bíblica essa importante questão. Amém? E o amém foi bem típico